Internacionalicemos la lucha. Internationalisons la lutte. Internazionalizziamo la lotta. 让我们把抗争遍布全球。 Internationalize the struggle. Internazionalizzemos a luta. Olá, companheirada sem terra no nosso Brasil e do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão reconhecendo minha voz do nosso podcast do mês passado. Eu não sou a Carla, eu sou a Cássia. Tô aqui com vocês de novo, né? Dessa vez substituindo a Carla Lupe, né? Que tá nas várias tarefas aí do nosso coletivo de cultura. Mas a Missilene, que eu estava substituindo no programa no mês passado, tá aqui com nós de novo. Então é assim, né? Nosso movimento sempre em movimento. Nós estamos aqui de uma forma ou de outra, vamos mantendo nosso podcast, né, Missa? Bem-vinda de volta ao Brasil e ao podcast Internacionalizemos a Luta. Obrigada, Cássia. Bem-vinda a você, mais um programa com nós. Cássia sempre disposta, né, e assumindo quando uma das duas não estamos, para fazer o papel de âncora. Então, Cássia, obrigada sempre, bem-vinda. E bem-vindos e bem-vindas, companheiros e companheiras, ao nosso podcast Internacionalizemos a Luta. Essa é a nossa 8ª edição, né? A gente tem garantido aí nosso podcast com o tema de hoje, o Dia Internacional de Luta Camponesa. E antes da gente entrar em matéria, queremos relembrar de nos seguir, nos acompanhar, e quem quer acompanhar os programas anteriores pode ir lá nas nossas redes sociais. Quem não curtiu ainda no Spotify o podcast pode curtir, que vai ficar guardado e vai poder escutar na hora que quiser, na roça, na casa, dirigindo, enfim, aonde quiser pode escutar a qualquer momento. E também está nas redes sociais nossas do MST, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? A gente agora está distribuindo nos diversos grupos de WhatsApp, né? Pois é, gente, não tem mais desculpa. E também saudar aqui as nossas rádios, que têm assumido a tarefa de retransmitir e transmitir o nosso podcast, que consideramos muito importante isso e valorizar essa tarefa das nossas rádios e o papel que elas cumprem na nossa base social. É isso aí, Missa. Prazer enorme estar aqui com você, minha companheira lá das épocas de Pernambuco, agora das épocas internacionalistas, e seguiremos aí sempre, né, Missa? Companheira, seja em que tarefa estivermos. Quem não teve a oportunidade de ouvir o programa passado, não perca essa oportunidade, tá muito legal. Aproveitamos o Março das Mulheres, os aromas de março, e o programa teve como tema: a revolução será com as mulheres ou não será, né, Missilene? A gente conversou com a companheira Nalu Farias, da Marcha Mundial de Mulheres. A gente conheceu guerrilheira palestina Shadia Abu Hassaleh. Nós também conhecemos aí a preparação do 8 de março na Zâmbia e na Venezuela a partir das nossas brigadas. Então tem muita coisa legal sobre a luta internacional das mulheres no nosso programa, que saiu um pouco antes, aí nas vésperas da nossa grande jornada de abril, como sempre, as mulheres abrindo as portas das lutas do ano, né? E foi uma jornada belíssima, com acampamentos em praticamente todas as capitais, com ocupação de terra, com ocupação de INCRA e com uma bela ação de denúncia ao trabalho escravo que as mulheres do estado de São Paulo fizeram aí contra as vinícolas brasileiras, né, Missy? É isso aí. E as lutas continuam. Então nós estamos já entrado no nosso Abril Vermelho, que é o mês de nossa principal jornada de luta nacional, de luta pela terra. E aí tem muitos planos para esse abril, né? Vai ser bonito. E esse ano tem o lema Reforma Agrária contra a Fome e a Escravidão, por terra, democracia e meio ambiente. Esse é o lema da nossa jornada de luta desse mês, né, de abril. Mas não é só no Brasil que o dia 17 de abril é um dia de luta. Os camponeses e as camponesas do mundo também se mobilizam nesse Dia Internacional de Luta Camponesa, que foi transformado, que depois, no nosso primeiro bloco, o companheiro Jaime vai nos contar. De imediato, quero apresentar aqui os blocos, nosso podcast. Então, no primeiro bloco, que é o bloco Para Entender o Hoje, vamos ter a entrevista com o companheiro Jaime Amorim, da direção nacional da MST, lá de Pernambuco. Também o nosso responsável no CCI da Via Campesina, que é na coordenação política da Via Campesina Internacional, pelo MST e pelas organizações da América Latina.
Ele vai trazer para nós o significado do Dia Internacional da Luta Camponesa. E no nosso segundo bloco, que é o bloco Os Povos na História, queremos trazer aí o significado do massacre de Eldorado de Carajás e também como que Eldorado de Carajás ele ultrapassou as fronteiras, né, e se tornou um grande símbolo da luta e da resistência do movimento camponês no mundo. No nosso terceiro bloco, né, que é o nosso bloco Luta Sem Fronteiras, as nossas ações internacionalistas em torno da experiência das nossas brigadas. Aí a Brigada de Cuba e a Brigada do Haiti vai trazer aí alguns depoimentos de lideranças dos movimentos camponês, tanto em Cuba como no Haiti, do que significa, né, o 17 de abril nesses dois países, em Cuba e no Haiti. Isso aí, Missa. Muito conteúdo no nosso programa de hoje, né? Mas em torno disso que né, se transformou a partir do massacre de Eldorado dos Carajás no Dia Internacional da Luta Camponesa. Então vamos lá para o nosso primeiro bloco para entender o hoje com o nosso companheiro Jaime Amorim. Para entender el hoy. Pour comprendre le présent. Per capire l'oggi. 为了我们今天的明白， Understanding Today. Entendendo o hoje. Obrigada, Jaime, por estar aqui com a gente. Bom, é uma honra enorme, né, para nós ter você com a gente. Sabemos que a vida é corrida e você tirar esse tempinho aí para conversar um pouco aqui no nosso podcast, explicar para nossa companheirada um pouco como é que foi esse processo, né, da Via Campesina Internacional de incorporar o dia 17 de abril, tornando ele aí um dia internacional da luta camponesa. Então, obrigada, Jaime, por estar com a gente. Conta aí para nós como é que foi esse processo. Queria dar um alô e saudar a todos que vão estar nos ouvindo nesse podcast Internacionalizemos a Luta. Bom, a Via Campesina vem discutindo desde 96 essa questão fundamental de transformar o dia 17 de abril em um dia de luta a nível internacional. Para a gente contextualizar um pouco como é que a Via Campesina define esse dia como um dia importante de luta. Nos anos 90, o neoliberalismo promove a abertura total das fronteiras para permitir a livre articulação das mercadorias, que impõe aos países mais pobres e aos países em desenvolvimento um processo para diminuir as interferências dos estados nacionais na economia e o enfraquecimento dos estados, com medidas como privatização e, em especial, a privatização dos serviços públicos e de empresas estatais. A alimentação passou a se transformar-se em commodities. O agronegócio avança sobre os territórios, promovendo a violência, a destruição de comunidades campesinas como um todo. A soberania alimentar, como um conceito e uma bandeira de luta, foi uma das definições mais importantes tomadas naquele período. Nós estávamos numa conferência da Via Campesina, sendo realizada no México, em abril de 96, no mesmo período e no mesmo dias em que ocorreram no Brasil, no estado do Pará, o massacre de Eldorado dos Carajás, no dia 17 de abril. Neste mesmo encontro, revoltado com tudo que tinha ocorrido pelo massacre e de forte sentimento de pesar e de luto pelos 19 mortos, definiu-se então que o dia 17 de abril passou-se então a denominar como Dia Mundial de Luta Campesina. Ou, para nós, então, Dia Mundial de Luta Camponesa, em defesa da reforma agrária popular integral, contra todo tipo de violência que são cometidas diariamente contra comunidades camponesas, contra lideranças em toda a parte do mundo. E de lá para cá, todos os anos repetimos as mesmas coisas. Jornada de luta contra a violência no campo e também em defesa da soberania alimentar. Bom, gente, como o Jaime falou, né, entre as várias coisas, é muito importante a gente sempre lembrar, companheirada, que a concepção de soberania alimentar, que para nós é tão importante, né, no nosso debate da agroecologia, da produção de alimentos saudáveis, da alimentação e do combate à fome, né, foi uma concepção construída na Via Campesina Internacional, né, naquele momento histórico, para se contrapor à concepção de segurança alimentar que a ONU trazia, né? Que era qualquer coisa que tiver para comer, desde que comam. Para nós não é bem assim. Então, lembrar sempre
a importância dessas articulações internacionais, né, e como elas nos ajudam também no nosso processo de construção e de luta. Isso aí, e também, né, que o Dia Internacional de Luta Camponesa, ele nasce principalmente a partir, né, do que a Via Campesina tem como leitura de que os nossos inimigos no campo, eles são comuns no mundo inteiro. Ou seja, a luta contra o agronegócio é uma luta do mundo inteiro porque é um modelo instaurado em todos os países do mundo. E de imediato, queremos passar a nossa segunda pergunta, Jaime. Para que você siga dialogando com o nosso povo, nossa militância sobre esse tema tão importante. Como estão sendo pensadas, né, as atividades, as ações e as lutas desse ano em torno do 17 de abril em nível internacional, sobretudo dentro das organizações da Via Campesina? Este ano, em particular, nós estamos promovendo na Via Campesina e orientando todas as organizações que fazem parte da Via Campesina internacional a discutir nesse abril 3 questões básicas. Primeiro, além da violência e a questão da importância da reforma agrária popular e integral, a crise climática, que nós até bem pouco tempo chamávamos ainda de crise ambiental. Em consequência do agravamento da crise ambiental, hoje nós vivemos já uma crise climática e é necessário que a Via Campesina e os camponeses do mundo inteiro discutam essa questão. Qual o nosso papel para enfrentar a crise climática que tem levado consequências gravíssimas à produção agrícola, invertendo inclusive espaços e momentos que eram de inverno, passando a ser seca, período que era de chuvas, passando a ser enchentes, geadas. A segunda é a crise alimentária, consequência da crise econômica, consequência da guerra, é consequência de todo um processo de modelo de desenvolvimento econômico que foi introduzido no mundo. Então nós corremos o risco de vivermos uma crise alimentária profunda, não só do preço dos produtos das prateleiras, mas também da possível falta de produtos das prateleiras em alguns países periféricos em desenvolvimento e países pobres. E também é necessário que a gente discuta nesse abril a questão da paz e em defesa da democracia. E a Via Campesina busca orientar todas as organizações que façam com luta e com manifestações o dia 17 de abril. Pois é, Jaime, obrigada. É isso aí, camponeses de todo mundo mobilizados aí nesse mês de abril, em torno do Dia Internacional de Luta Camponesa, e trazendo aí, né, o tema do combate à violência no campo, da importância da reforma agrária integral, popular, da questão da luta climática e da destruição ambiental como os temas que unificam, né, os movimentos camponeses em nível internacional aí, nesse abril desse ano. Então, obrigada, Jaime, mais uma vez. E nesse intuito, queremos já dar as bem-vindas e apresentar o nosso segundo bloco, que é os povos na história, né? Que vai trazer para nós esse símbolo tão importante para o MST e para a luta internacional dos camponeses e das camponesas, que foi Eldorados dos Carajás, né? E o significado disso para a luta, para a resistência e pela memória daquelas que tombaram na luta pela terra, pela reforma agrária, mas que isso de alguma forma segue presente na luta dos povos do mundo, né? E que temos que rememorar sempre. Los pueblos en la historia. Les peuples dans l'histoire. I popoli nella storia. 人民在历史长河中。 Peoples in History. Os povos na história. Candelária, Carandiru, Corumbiara, Eldorado do Carajás. 17 de abril de 1996. Eldorado do Carajás, Pará, Brasil. 2 tropas da Polícia Militar do Pará descarregam revólveres, metralhadoras e fuzis contra 1.500 famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, que marchavam para Belém a fim de reivindicar a desapropriação de terras para a reforma agrária. O resultado da operação é o massacre de Eldorado do Carajás, com 19 sem terra barbaramente assassinados, além de 69 feridos. A pedagogia dos aços golpeia no corpo essa atroz geografia. 6 de agosto de 2012, Maricana, África do Sul.
o Serviço de Polícia da África do Sul abre fogo contra uma multidão de mineiros em greve. O resultado da operação é o massacre de Maricana, com 34 mineiros assassinados, 78 gravemente feridos e 250 presos. Há nações de homens e mulheres excluídos da nação. Há nações de homens e mulheres excluídos da vida. Há nações de homens e mulheres calados, excluídos de toda a palavra. Há nações de homens e mulheres combatendo depois das cercas. Há nações de homens e mulheres sem rosto, soterrado na lama, sem nome, soterrado pelo silêncio. 9 de abril de 1948, povoado de Deir Yassin, Palestina. 120 sionistas estrangeiros invadem um pequeno povoado de camponeses e camponesas, situado a poucos quilômetros a oeste de Jerusalém. O resultado da operação: o início da Nakba, a tragédia palestina. Cerca de 300 camponeses palestinos assassinados, na maior parte, mulheres e crianças. Cabeças arrancadas de dezenas dos assassinados foram exibidas em desfile público em Jerusalém. Eles rondam o muro das leis e ataram no peito uma bomba que pulsa, o sonho da terra livre. Abril de 2017, Jantar Mantar, em Delhi, capital da Índia. Mais de 150 camponeses em Tamil Nadu mantiveram-se sentados por quase um mês, nus, segurando os ossos dos vizinhos que haviam cometido suicídio quando os bancos tomaram suas terras, e carregando ratos e grama mortos em seus dentes. O sonho vale uma vida? Não sei, mas aprendi da escassa vida que gastei. A morte não sonha. A vida vale um sonho? A vida vale tão pouco do lado de fora da cerca. A terra vale um sonho? A terra vale infinitas reservas de crueldade do lado de dentro da cerca. 28 de março de 2022, Alto Remanso, Putumayo, Colômbia. O exército colombiano abre fogo contra famílias reunidas em um bazar para angariar fundos para a conclusão de construções na comunidade rural pesqueira. Resultado da operação: 11 camponeses assassinados, entre eles um menor de 16 anos e uma mulher grávida, e 4 camponeses feridos. Eldorado do Carajás, Maricana, Deir Yassin, Tamil Nadu, Putumayo, não cabem na frágil vasilha das palavras. Se calarmos, as pedras gritarão. Aos nossos mártires, aos mártires do mundo todo, nem um minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. 17 de abril, Dia Internacional da Luta Camponesa, em homenagem a todos e todas que tombaram na legítima luta pela terra. Neste dia, também destacamos e denunciamos a contínua criminalização, opressão e repressão de camponeses, trabalhadores rurais, mulheres rurais, migrantes e comunidades negras e indígenas em todo o mundo. Resistimos à repressão de nossas lutas. Diante das crises globais, construímos a soberania alimentar para garantir um futuro para a humanidade. Não nos calaremos, não esqueceremos. O mundo não se calará e não esquecerá. Pois é, Missa. É bonito, mas dolorido, né? A gente vê como a criminalização e a violência contra os povos que lutam acontecem no mundo inteiro. E é muito importante a gente trazer aqui, né? Assim como todos os camponeses do mundo, né? Se solidarizam e se indignam com a violência que ocorre contra nós, né, aqui no Brasil, nós devemos também sempre nos solidarizar, né, e sempre estar alertos e alertas à violência que sofrem os povos em luta em qualquer parte do mundo. Né? Então, como dissemos, não nos calaremos, seguiremos resistindo aos nossos mártires e a todos os mártires do mundo. Nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. E vamos já então entrando, gente, no nosso último bloco. Né? O bloco Luta Sem Fronteira. Passou tão rápido. Não é, menina? É rápido demais. A gente se diverte, se distrai, aí o tempo passa que parece que a gente nem percebe. Mas o nosso último bloco também, eu acho que é sempre um dos blocos mais esperados, né? Que é quando o nosso povo, aqui no Brasil, escuta um pouco do que o nosso povo tá fazendo aí nas outras partes do mundo, onde a bandeira do MST tá fincada,
a partir das nossas brigadas internacionalistas, né? Então hoje, como a Micilene já disse lá no início do nosso programa, né? Vamos viajar todos e todas para o Caribe, né? Se sintam lá, companheiras e companheiros, porque o nosso pessoal que está lá está nos representando, né? Então vamos ouvir um pouco a partir do nosso companheiro Ricardo Cabano, que está lá no Haiti, como é que os movimentos camponeses do Haiti de Cuba estão se organizando aí, se preparando para esse 17 de abril. Lucha sin fronteras. La lutte est sans frontières. La lotta senza frontiere. 不受边界制约的反抗。 Struggle without borders. Luta sem fronteiras. Fale companheirada, aqui é Ricardo Cabano, desde Haiti, junto com a brigada Jean-Jacques Dessalines. Aproveitando a jornada de lutas, vamos compartilhar um pouco da luta camponesa no Caribe. Falamos com companheiros e companheiras do Haiti e Cuba para saber um pouco dos processos de organização e produção nas ilhas caribenhas. Vamos escutar a primeira mensagem de Chavane Jean-Baptiste, de Haiti, ele que é dirigente e fundador do Movimento Campesino de Papai, movimento este que este ano completa 50 anos de luta e resistência. E logo em seguida, ouviremos a companheira Adilene Roque Jaime, dirigenta das Relações Internacionais na Associação Internacional de Agricultura Pequena de Cuba. Vamos lá! 17 de abril é o Dia Internacional de Lucha por la Tierra. 17 de abril é o Dia Internacional de Luta pela Terra. Em Haiti, os camponeses estão atravessando uma situação terrível. Quase não podem viver. Com a situação de insegurança, não podem produzir, não podem ir ao mercado. Devem sair das casas para viver em outros sítios. Tudo isso porque não há Estado. O governo que temos está a serviço do imperialismo, que quer desapropriar as terras e eliminar a classe camponesa para desenvolver a mineração no Haiti. É um projeto de expulsão dos camponeses e do povo em geral. E por isso as organizações camponesas estão se organizando, apesar da situação, para manter a esperança no campo. A esperança na construção de um Haiti novo, onde os camponeses e as camponesas possam produzir para comer e entregar comida, produtos saudáveis no mercado. As organizações estão lutando para manter a esperança num Haiti novo. Para manter a esperança em um Haiti novo. Companheiras e companheiros. Companheiras e companheiros, envio uma cordial e cálida saudação desde Cuba. Meu nome é Adilene Roque Jaime e atendo as relações internacionais da Associação Nacional de Agricultura Pequena. No próximo 17 de abril, estaremos celebrando o Dia Internacional das Lutas Camponesas. A realidade do campesinato cubano é muito diferente da do Brasil, já que o acesso à terra em Cuba é um problema resolvido desde a assinatura da primeira lei da reforma agrária, apenas 5 meses do triunfo da Revolução Cubana, que não apenas entregou a terra aos camponeses, mas também dignificou a vida no campo cubano. A partir de 2008 e até hoje, há um processo de entrega de terras em usufruto a todas aquelas pessoas dispostas a produzir. O Estado cubano garante essa entrega de terras a todas as pessoas que venham com a disposição de fazer produzir a terra. Contudo, as lutas do campesinato cubano são outras, por alcançar a soberania alimentar, enfrentando todos os dias o férreo e cruel bloqueio comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos. Não obstante, o campesinato não se detém na busca de respostas para enfrentar a carência de combustível, de recursos, de implementos e ferramentas agrícolas.
mas com muita criatividade, inovação tecnológica, agroecologia, intercâmbios camponeses e compartilhando as melhores experiências, continua produzindo os tão necessários alimentos para o nosso povo. E também compartilha sua experiência com outras organizações camponesas do mundo para continuar desta maneira, globalizando a luta e globalizando a esperança, porque pensamos que um mundo melhor é possível. Globalizando a luta e globalizando a esperança, porque pensamos que um mundo melhor é possível. Muito bem, muito obrigada Ricardo, nosso internacionalista lá do Pará, né, onde inclusive está tendo o acampamento pedagógico em homenagem aos tombados em Eldorado do Carajás. E Ricardo está lá no Haiti, na nossa brigada Dessalines. Obrigado, companheiro Chavanes, do movimento camponês lá do Haiti, do MPP. E a companheira Adilene, da Associação Nacional dos Pequenos Agricultores. Não são agricultores pequenos, são... Gente, esses problemas de tradução acontecem, viu? Ainda bem que a Missilene é especialista aqui no espanhol e já corrigiu. Então, dos pequenos agricultores de Cuba, por trazer aí para nós o que significa o 17, o que estão se organizando como luta dos camponeses na Revolução Cubana. E já ir nos despedindo, né, Cássia? Pois é, tão rápido passou. E não deixar sempre no final de lembrar, companheiros e companheiras, de seguir nossas redes sociais, seguir lá a nossa página, acompanhar todo o conteúdo produzido pelo nosso coletivo setor de comunicação do MST, né, na nossa página, tá lá na página, tem muitos materiais, nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Siga lá nossas páginas que vocês vão ver. Inclusive agora para o mês de abril, na nossa jornada de luta, tem muitos materiais. Tem muito conteúdo e a coisa tá pegando, vai ser bonita. Nos siga lá nas nossas redes sociais, companheiros e companheiras. Internacionalizemos a luta. Internacionalizemos a esperança, companheirada. Um beijo enorme, mais uma vez uma alegria estar aqui com vocês, dessa vez com a Missilene, mas mês que vem vamos estar aí com as nossas âncoras oficiais, Missilene e Carla Lupe. Não percam, passa rapidinho, 4 semanas, agora nós vamos estar entrando nas lutas, todo mundo preparado aí para botar o pé nas marchas e nas várias atividades que vamos ter aí na próxima semana. E daqui a pouquinho o Internacionalizemos a Luta volta aí no mês de maio. Beijão, gente! O mês de maio promete. Promete! Sabemos, né? Então, fiquem atentos. Até mais. Beijão, gente! Boas lutas para todos e todas nós!